Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, até o verso 3. Diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Amém. Paulo aqui faz uma comparação entre o escravo e o menor, no sentido de que ele não tem direito a nada, porque ele está sob o governo dos tutores, no sentido de que ele vai herdar algo no futuro, mas agora ele não tem direito algum. É apenas uma analogia que deve ser respeitada dentro do propósito para o qual foi colocada. Mas eu quero me deter muito rapidamente nesta devocional no que ele diz no verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Os rudimentos, eles podem ser muito importantes, de um modo especial no início. É natural que quando você comece alguma atividade nova, ou tente começar um esporte, tente começar uma prática artística, ou um tipo de exercício físico, você comece pelos princípios elementares. Isso é algo assim. Eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, um diácono, seu Alcemar, me ensinava as primeiras notas e sonoramente ele dizia: olha, que besta é tu, que besta é tu, que besta é tu. Mas depois de isso já tem, poxa, já tem quase 50 anos. Aí hoje é diferente. Hoje eu nem sei mais o que besta é tu, porque eu não continuei. Então, mas se eu ficasse depois de 50 anos, que besta é tu, tocando, significaria que eu não teria evoluído, seria um péssimo aluno. E eu nem sei mais se eu sou pior do que péssimo, porque nem besta é tu eu sei mais fazer. Mas os princípios alimentares, não é? Os fundamentos, às vezes você vê o esporte, assiste algum jogo, e um comentarista, ou você mesmo percebe que falta a algum atleta algo do princípio fundamental, os rudimentos. Ele não sabe cabecear bem, cabecear bem. Então, ele é um atacante, ele é uma falha na sua preparação e talvez ele tenha que agora mesmo, já como profissional, voltar a esses fundamentos para resolvê-los no sentido de que ele teve um mau fundamento, pulou etapas e isto continua sendo uma deficiência. Então, os princípios alimentares, eles são importantes. O problema é quando esses princípios alimentares nos impedem de crescer, não por eles mesmos, mas pela nossa infantilidade, ou por nós acharmos que esses princípios alimentares não são princípios alimentares. Eu me lembro que quando eu comecei a me interessar pela fé cristã, já com meus 17 para 18 anos, eu comecei a adquirir livros. E eu me lembro que eu adquiri um livro sobre o Novo Testamento. Eu não vou falar o nome desse livro, porque poderia dar a impressão que eu estaria menosprezando o livro, e não estou, não estou. Mas é um livro sobre o Novo Testamento e que ali tinha a data da carta, o contexto geral e o versículo-chave. Talvez para cada carta de Paulo, por exemplo, tivesse ali umas 3 páginas do livro, talvez isso. Então, esse livrinho, que foi muito útil em minha vida, era um princípio elementar. Princípio elementar porque o autor o destinou a isso, que é uma arte muito difícil. Você conseguir, de um assunto complexo, transmiti-lo de forma simples e inteligível e precisa, é algo muito difícil. Mas é um livro de início, de consulta rápida.
Mas quando eu fui para o seminário, o que diferisse desse livro, estava errado. Se o livro falasse que a data provável da escrita de Romanos fosse 57, e alguém falasse que foi 56 ou 59, seria terrível. Eu argumentaria contrário, mas lá no fundo era esse livro. E, na realidade, o autor deste livro conhecia muito mais do que isso, chegou a uma conclusão e a colocou. Mas há outros autores que também pesquisaram o assunto, e a questão não é simplesmente colocar sem fundamento. Cada um julga ter elementos suficientes para supor isto ou aquilo. Mas, na minha ingenuidade, na minha ignorância, eu ficava com os rudimentos e me negava a analisar outras coisas, digamos assim. O que Paulo trata aqui é também sobre os rudimentos do mundo. Aqui ele já dá uma conotação mais negativa. E essa conotação negativa é porque esses rudimentos, eles podem ser bíblicos ou não. E parece que aqueles rudimentos da tradição que os impedia de ver a verdade e, por isso, os impedia de amadurecer em sua fé. Então, é preciso que nós entendamos o início, os rudimentos são fundamentais, como rudimentos, passar por eles. E nós devemos entender que aquilo foi útil, se é que esses rudimentos não são mundanos, eles foram úteis em nossa caminhada, mas isso deve nos levar a um amadurecimento teológico e, consequentemente, a um amadurecimento espiritual. Na sequência, ele vai demonstrar isso quando ele diz que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, ele nos mostra a plenitude de Cristo, o mistério que agora fora revelado em Cristo, como o caminho da compreensão de uma maturidade de que a salvação é pela graça, que a justificação é pela fé, e isso em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós somos instruídos com muitos rudimentos, e muitos deles corretos. É o ABCD da fé. Mas esse ABC da fé é para que nós iniciemos e, com gratidão, possamos prosseguir em nossa caminhada. O desejo de Deus é que nós amadureçamos, que nós cresçamos e nos fortaleçamos em nossa fé. Usemos dos recursos que Deus nos tem dado para o nosso crescimento, para que não fiquemos apenas nos rudimentos. Que Deus nos abençoe. Amém.